E aí, tudo bem? Nesta aula introdutória, vamos conversar um pouco sobre o princípio da isonomia e o dever de licitar do Estado, pois isso dará a você a base teórica necessária para entender o universo das compras públicas. O objetivo desta aula é mostrar a você por que as licitações públicas existem no Brasil e como elas surgiram. Porque o negócio é o seguinte: como você acha que o governo adquire bens ou contrata serviços? Será que ele escolhe de quem comprar? Será que ele escolhe qual empresa vai executar determinado serviço? Óbvio que não, pois se assim o fosse, somente as grandes empresas, os apadrinhados políticos e os amigos dos gestores seriam os fornecedores do governo. Não é verdade? Seria injusto, desigual e imoral. Mas como então foi resolvida essa questão? Bom, para responder essa pergunta, é necessário apresentar a você o primeiro e principal instrumento jurídico norteador das licitações públicas, a Constituição Federal de 1988, que traz em seu bojo pelo menos dois mandamentos constitucionais relacionados ao tema. O primeiro está contido no caput do artigo 5º da Constituição Federal, que assevera: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse dispositivo constitucional, pessoal, insere no ordenamento jurídico do Brasil o chamado princípio da isonomia, que significa igualdade de todos perante a lei e afigura-se como uma das principais normas do ordenamento jurídico brasileiro. O princípio da isonomia reveste-se de auto-aplicabilidade, ou seja, desde o momento da promulgação da nossa Constituição Federal, ele já começou a produzir seus efeitos, não sendo subordinado a regulamentações ou complementações normativas, tratando-se de norma de eficácia plena. Tal princípio deverá reger a elaboração das demais normas de nosso ordenamento jurídico, por ser seu postulado fundamental. O segundo mandamento consta no inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, que diz: ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Diferentemente do princípio da isonomia, este dispositivo não contém o atributo da auto-aplicabilidade, sendo uma norma de eficácia contida, carecendo, portanto, de uma norma infraconstitucional, uma lei, por exemplo, para que possa gerar e produzir seus efeitos. Aliás, o próprio dispositivo deixa claro no texto essa necessidade quando diz, nos termos da lei. Assim, convém destacar dois pontos desse dispositivo. Primeiro, que em atendimento ao princípio da isonomia, para assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes, licitar é um dever do Estado, uma obrigação. Pessoal, licitar é a regra, tudo bem? E dois, que a parte do dispositivo que fala ressalvados os casos especificados na legislação, deixa claro para nós que haverá exceções, ou seja, algumas compras ou serviços serão contratados sem licitação. Pois bem, a partir desses dois mandamentos constitucionais, foram criadas uma série de normas que orientam e regulamentam as licitações públicas no Brasil. Mas isso é tema da nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá!